Quero convidar você para a gente orar, iniciar esse culto orando. Você sabe o que eu fico imaginando? E hoje me veio na mente, me vêm algumas coisas à mente, né? Porque a nossa mente não apaga. Fica lá, guardado. Vez ou outra, isso vem como memória. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Deus querido, Deus bondoso, Deus verdadeiro, Deus único, santo. Só a pureza, a santidade de Deus é que permite a nossa vida. Se Deus não fosse santo na medida que o é, Ele já teria exterminado com toda a raça humana. Queremos te agradecer, Senhor. Queremos exaltar o Senhor nesta manhã, glorificar o Senhor. Render ao Senhor adoração, culto, honra, louvor. Não da boca, mas do nosso coração. Do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo, nós queremos bendizer o Senhor nesta manhã. A gente se juntou aqui, a gente está junto aqui agora para exaltar o Senhor, para proclamar o teu santo nome, para dizer em público e para quem quiser ouvir e ver: nós te amamos, nós te amamos, nós tememos o Senhor, nós adoramos o Senhor, nós te amamos. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Recebe, Senhor, o nosso culto. E colocamos tudo isso aos teus pés. Porque mal somos dignos de nos aproximarmos dos teus santos pés. Permite, Senhor, que a gente te glorifique e te adore nesta manhã. Não olhe, Senhor, para as nossas falhas. Olhe para nós através do sangue daquele através do qual nós oramos, que é o teu amado Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Olha, amanhã, sexta-feira, além de ser um dia muito especial para mim, é dia de perguntas e respostas, viu? Você tem alguma dúvida sobre a Bíblia? Amanhã você pode perguntar. Não é possível que você leia a Bíblia e não apareçam dúvidas. Quando eu recebo poucas perguntas,
eu fico preocupado, porque eu digo, esse povo não está lendo a Bíblia, não. Né? Pode perguntar através do Zap, por escrito. Por favor, escreva. Ah, eu não sei escrever. Escreva do seu jeito. Deixa que eu me viro para entender a pergunta aqui. Tá? 99257-9226. Esse é o telefone que você vai perguntar amanhã, na programação de amanhã. Eu respondo por ordem de chegada das perguntas. Se você for perguntar 10 para as 11, no ar vai ser difícil eu responder, né? Aí eu respondo por escrito, porque nenhuma pergunta fica sem resposta, tá? 019. Anota aí o celular. Manda pelo Zap. 019. Tem um grupo também aí de perguntas e respostas, né? O grupo Graça e Paz. Quem faz parte do grupo, se você quiser fazer parte, né? Pode perguntar também. A gente é sempre por ordem de chegada que a gente responde, tá? 019. Não, irmã, você sabe por que não no Facebook? Porque olha só, eu fico com tudo aberto aqui, né, para responder as perguntas. Eu ponho uma Bíblia aqui, outra Bíblia no notebook, né, e fico com o Zap aberto aqui. Eu não vou ficar entrando no Facebook para ver se tem pergunta, sabe? Aí confunde um pouco. Sabe por quê, irmã querida? Porque eu sou sozinho, sou eu aqui, ó, eu e Deus, entende? Não tem ninguém ajudando, tal, não tem nada disso, sou eu, graças a Deus, sou eu, né? E Deus tem tido compaixão. Então é isso. Pergunta pelo Zap, tá? Ou pelo Messenger, pode perguntar também. Chegando aí a gente abre e responde, viu? Olha, vou repetir o telefone devagar. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade para escrever, né? 019. Eu estou em Campinas, São Paulo. Tem irmãos lá do Rio, do Paraná, que nos acompanham. E de outros lugares que eu nem sei, né? 019 992 57 92 26. Tá bom? Amanhã. Se você quiser perguntar, ninguém é obrigado a perguntar, não. Pergunta quem tem dúvida. Vamos abrir a Bíblia, porque hoje é muito importante isso que vai ser dito aqui. Não sei se eu já falei sobre isso. Realmente não sei. Abre sua Bíblia em Marcos, Evangelho, segundo, conforme Marcos. Eu aperto os olhos assim, ó, porque é para enxergar, né? Agora sim já não precisa apertar. Marcos capítulo 9, versículos 36 ao 42. Eu faço questão de ler. Leia comigo. Marcos capítulo 9, versículos do 36 ou 31, 36 ao 42. Vamos ler? Para a gente entender o que vai ser dito aqui. O que vai ser dito aqui? Por que Deus permite coisas más? Coisas erradas? Por que Deus permite um acidente? Uma tragédia? Por que Deus permite alguém morrer de Covid? Mas ele é cristão, e daí? Cristão não morre? Claro que morre. Cristão morre do mesmo jeito que outra pessoa morre. Cristão morre de acidente, morre de escorregar em casa no caroço de azeitona, cair, bater a cabeça e morrer. Morre de câncer,
morre de tiro, morre normal, morre de velhice, como qualquer outra pessoa. Hoje nós vamos entender, porque Deus não faz nada sem motivo. Por que eu estou falando desse assunto hoje? Porque onde eu estou estudando algumas coisas, né? Eu voltei a estudar, né? E algumas coisas me começam a ficar muito claras, e eu imagino que não são claras para as outras pessoas, né? Então hoje nós vamos falar por que Deus permite o mal. Por que Deus permite, né, a corrupção nesse país, que não para, hein? Não para. Agora o pessoal da Câmara dos Deputados estão votando lá para dificultar para deputado, para político ser preso. Deviam ser presos só por isso. Mas não vamos entrar no assunto, senão eu fico irritadíssimo. Marcos capítulo 9, do 36 ao 42. Olha só o que está escrito. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar um desses pequeninos, crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, minha irmã, que o contexto desse texto não é milagre, não é expulsar demônio. O contexto desse texto, porque tem gente que muda o contexto, né, segundo a sua conveniência. O contexto aqui é como que nós tratamos as pessoas que estão sendo convertidas. E eu vou usar este texto para lutar, para explicar para você por que Deus permite o mal. A Bíblia Sagrada, em Isaías capítulo 6, versículo 3, diz que Deus é santo. No Salmo 7, eu estou citando uma passagem, existem mais, né, que falam esse tipo de, que dão esses atributos a Deus. No Salmo 7, no verso 11, diz que Deus é justo. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, diz que Deus é reto. Em Daniel 4, 17 ao 25, diz que Deus é soberano. Isso tudo junto diz que, primeiro,
Deus é capaz de prevenir o mal. Segundo, Deus também deseja eliminar o mal do universo. Por que ele não faz? Por que todo dia tem criança sendo violentada, estuprada? Por que todo dia tem gente morrendo a tiro, a facada, a acidente? Por que todo dia tem gente morrendo de câncer, de Covid? Por quê? Se Deus pode fazer tudo isso, por que ele não faz? Porque ele é bom. Ah, pastor, agora o senhor endoidou mesmo. Senhor não, você, né? Agora você endoidou. Dizer que Deus não tira o mal da terra, não tira a doença da terra, não tira os acidentes, as catástrofes, porque ele é bom? Exatamente. Ora, Deus pode qualquer coisa. Deus poderia mudar a personalidade de todas as pessoas para que elas nunca mais pecassem. Não poderia? É claro que ele poderia. Só que se ele fizesse isso, ele não fará. Não fará. Nunca ele vai fazer isso. Mas se ele fizesse isso, ele tiraria de nós a condição da gente pensar e decidir. Por que você está acompanhando esse culto aqui? Porque você pensou e decidiu. Você não é obrigado. Se Deus tira a possibilidade da pessoa pecar, você seria obrigado a assistir. Você não poderia escolher entre o certo e o errado. Porque então, se ele tira a possibilidade da gente pecar, a gente seria como uma máquina. Como esse computador aqui, ó. A gente seria igual. A gente seria programado apenas para fazer o correto. Se Deus fizesse isso, eu não diria de livre e espontânea vontade, e porque eu verdadeiramente tenho este sentimento, eu não conseguiria dizer: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Eu falaria isso porque estava gravado em mim. Eu tenho que amar a Deus. Olha como é simples, por causa disso que a permissão do mal passa por isso. Se Deus eliminasse o mal, Ele estaria eliminando a possibilidade de você escolher as coisas. A gente pode escolher. No caso de nós brasileiros, a gente escolhe errado há um tempão, né? Principalmente os políticos, né? A gente escolhe errado. Mas somos nós que escolhemos. Deus não obriga ninguém. E não adianta, tá? Olha, pensa, não adianta você orar. Ah, eu vou orar para Deus me ajudar a escolher bem. Não, isso é uma obrigação sua. Deus deu essa capacidade para você. Você que tem que escolher bem ou mal. Ah, eu estou orando para Deus trazer para mim um bom marido, uma boa esposa. Pode parar. Pode parar. Ah, mas tem na Bíblia 1, 2, 3 casos. Mas Deus nos dá a condição de escolher.
escolho a mulher com quem eu quero me casar. Isso é problema meu. A mulher escolhe o marido com quem ela quer se casar. Não é Deus que vai escolher para ela. Deus nos deu esta capacidade. Deus, o Pai eterno, poderoso, tremendamente maravilhoso, Ele fez os dois primeiros seres humanos, Adão, depois Eva. Não fez Eva depois Adão. Não fez Eva igual a Adão. Adão é homem, Eva é mulher. Foi isso que ele fez. E de Adão ele fez Eva. Não foi de Eva que ele fez Adão. Ele fez Adão, depois Eva. Completamente inocentes. Inocentes. Inocentes ao extremo da inocência. Mas ele colocou em Adão e colocou em Eva a capacidade de escolher ou o bem ou o mal. Porque podendo escolher entre o bem e o mal, a gente pode confiar em Deus. A gente pode amar Deus, mesmo tendo uma vontade própria, porque nós amamos a Deus de vontade própria, não porque Ele nos obriga. Tendo essa capacidade de escolher, eu posso escolher. Eu prefiro abrir mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus. Isso é amor a Deus. Ninguém é obrigado a fazer isso. As nossas ações, a gente pode escolher, não pode? Acabei de falar aqui, eu posso escolher. Eu vou me casar com tal pessoa. Eu vou trair o meu marido com tal homem. Isso eu posso escolher. Agora, eu posso escolher as consequências disso? Não. Eu vou trair minha mulher. Eu vou trair o meu marido. Isso eu posso escolher. Isso a minha amada irmã pode escolher. Mas e a consequência disso? Você pode? Não. Foi o que fez Adão e Eva. Eles escolheram. Eles escolheram a consequência do mundo todo estar debaixo desse pecado? Não. Mas foi isso que aconteceu. Por quê? Porque o pecado, a nossa escolha, ela traz um impacto sobre a nossa vida e sobre as pessoas que nos rodeiam. Isso é liberdade de escolha. Deus nos deu essa liberdade. Se Ele acaba com o mal na terra, Ele tira essa liberdade da gente. Vou tentar melhorar aqui com uma segunda intervenção para você entender melhor isso. Deus poderia, porque a gente parte do princípio que Deus pode absolutamente tudo. Deus poderia, através de uma intervenção sobrenatural, agir em 100% do tempo na Terra. Poderia? Claro que pode. Ele pode tudo. Por exemplo, o sujeito bebe, enche o caneco e vai dirigir. Provoca um acidente automobilístico. Se Deus fosse agir 100% do tempo na Terra, através do seu poder, Deus teria que primeiro
Olha só, não permitir que o motorista bebesse. Então Deus teria que interferir na livre escolha do motorista. Depois Deus teria que proteger aquele motorista de um acidente e proteger as pessoas que sofreriam deste acidente, que estariam envolvidas. Então, do jeito que as pessoas acham que deveria ser, Deus deveria proteger o motorista bêbado dos postes de alta tensão, dos prédios. Deus deveria ter feito, porque assim pessoas inocentes não sofreriam. Mas Deus então estaria protegendo uma pessoa que pecou. Não é assim que Deus age. O sujeito quer beber, problema dele. Depois ele quer dirigir. Qual foi a opção dele? Beber e dirigir. As consequências, não sabemos. Sei lá eu o que vai acontecer. Sei lá. Ele pode bater e morrer. Ele pode atropelar 50 pessoas. Essas são as consequências. Você quer ver? Outra coisa que vai te ajudar a entender. O sujeito apareceu na casa dele um vazamento de água. Lá dentro da casa. Né? Aí ele é meio preguiçosão, ele vai lá e arruma o vazamento. Mas ele arruma aquele vazamento e não verifica se tem outros vazamentos. Aí ele põe a casa para vender. A pessoa que vai comprar a casa, pode comprar a casa com vários vazamentos, porque o preguiçoso só verificou um lugar. Aí Deus teria que, para abençoar aquela pessoa que está comprando a casa, Deus teria que resolver esse problema para quem? Para o preguiçoso. Deus estaria incentivando a preguiça para abençoar aquela pessoa que está comprando a casa. Isso vale num carro, isso vale em tudo. Por causa de uma coisa errada, de um preguiçoso, Deus teria que protegê-lo para proteger uma pessoa que não tem nada com isso. Deus não age desta maneira. O pecado tem consequência. Deus perdoa o pecado, claro, mas não tira as consequências. É por causa disso que Deus não retira, ou melhor, por causa disso que Deus permite o mal no mundo. Porque se Deus agisse como as pessoas querem que ele haja, normalmente, né, a pessoa quando tem um abalo na família, tem gente que desiste de Deus porque morreu alguém próximo. Não, Deus não é bom. Ou porque aconteceu uma desgraça qualquer na família. Pessoas que Deus deveria ter agido ali. Aí Deus seria como um pai ruim, que permite um comportamento destrutivo do filho desobediente. Porque não haveria consequência para aquele filho. Aí, ninguém, já é difícil nos dias de hoje da pessoa aprender, né, sobre integridade nesse mundo, né? É difícil. É difícil. Você imagina se Deus agisse do jeito que as pessoas querem. Ninguém aprenderia sobre integridade, pureza, honra, responsabilidade, sobre autocontrole. Ninguém aprenderia. Ninguém
teria consequências boas por um comportamento correto, nem consequências más por um comportamento errado, porque Deus iria agir. Deus é perfeito. Se é desta forma, é porque é desta forma que tem que ser. Não é Deus que tem que mudar, somos nós que temos que mudar. E nós não mudamos. Nós pioramos a cada dia. O mundo piora a cada dia. As pessoas estão cada dia mais pecadoras, mais rebeldes. Às vezes eu falo aqui de política, depois eu me arrependo. Não, mas eu sempre uso como exemplo isso. Né? Tem gente nesse país aqui que não tem o que comer, porque está desempregado. Eu tenho um parente que está desempregado há mais de um ano. Há mais de um ano. Ah, é uma pessoa sem qualificação. Não, muito pelo contrário, fala 3 idiomas, além do português, então seriam 4. Olha, é poliglota, tem formação universitária, tem cursos e cursos e cursos, e não consegue emprego, não tem emprego. Tem pessoas morrendo de fome, passando necessidade. Alguém, você viu algum político, aí eu estou só mostrando para você, não vou falar de política. Você vê algum político abrindo mão de metade do seu salário? Olha, pega metade do meu salário e faz ajuda. Você vê algum fazer isso? Você vê algum político dizer, olha, eu tenho aqui 10 assessores, isso aqui vai funcionar com 3, o dinheiro dos outros 7, vamos ajudar o povo. Você vê? Não, você não vai ver. Eles têm mordomias, né? Aposentadoria, convênio médico, com nosso dinheiro. Quer dizer, as pessoas estão ficando cada vez mais rebeldes, mais pecadoras. A culpa não é de Deus. Ah, pastor, tudo bem, concordo com você, que Deus tem que agir assim mesmo, porque senão as pessoas não aprenderiam. Mas e se Deus tirasse essa gente que é que nem um câncer na sociedade? Opa! O problema com essa sua posição é que não sobraria ninguém. Irmã Antônia, não sobraria ninguém. Se Deus tirasse essas pessoas pecadoras, maldosas, rebeldes, não sobraria ninguém. Nem eu, nem você. O mundo ficaria vazio. Deus não quer remover a gente da terra. Por quê? Porque a própria palavra de Deus diz: todos pecamos e cometemos atos maus. Talvez você não tenha este pecado, mas você tem outros. E se Deus fosse tirar os pecadores, você teria que sair. Eu teria que sair. Eu não estaria aqui agora. Isso é o que a palavra de Deus diz, né? Romanos 3:23. É claro, irmão, irmã, é claro. Opa, peraí. É claro que algumas pessoas são mais perversas do que outras. Algumas pessoas são mais canalhas do que outras. É claro, tudo bem, concordo com você. Mas aonde que Deus ia traçar a linha para dizer, aqui é mais perverso, aqui é menos perverso?
Porque os menos perversos também causam danos a outras pessoas. Os mais perversos talvez causem danos mais populares. Populares no sentido de que todo mundo fica sabendo. Mas a gente causa dano também. Por causa disso que Deus não chega lá com essa gente que a gente está falando, por exemplo, e não desaparece com eles. Porque ele teria que fazer isso comigo também. Ele teria que sumir comigo da face da terra, porque eu também não sou. Aos olhos de Deus, eu não sou flor que se cheire. Eu luto. Vocês não sabem como eu luto. Mas eu sou pecador. Eu sou pecador. Ao invés de Deus remover, matar, impedir, arrumar marido, não sei o quê, Deus que é santo, né? Deus que é justo, Deus que é reto, soberano, o que ele fez? O que ele fez? Ele criou um mundo real. O nosso mundo é real. É um mundo que a gente tem que fazer escolhas reais, e as nossas escolhas reais têm consequências reais. As nossas escolhas e as consequências neste mundo real afetam outras pessoas. Porque Adão resolveu pecar. Ele resolveu, foi escolha dele, ninguém obrigou. Alguém obrigou? Alguém colocou lá uma estaca pontiaguda em Adão e falou: ou você peca, ou você morre. Não, ele escolheu porque ele quis. Ele escolheu pecar e por causa disso o mundo vive até hoje debaixo de uma maldição. E por causa disso todos nós nascemos pecadores. Como está lá Romanos 12, 5:12, perdão. Romanos 5:12. Então quando você for falar, por que Deus não fez isso? Deus não fez isso porque Ele não faz mesmo. Um pai se vicia em droga. Aí o filho nasce todo defeituoso. Ai, esta criança, a consequência do pai. O pecado do pai tem consequência naquela criança. Não é Deus. Mas se Deus é bom, como é que Ele permite isso? Mas não foi Deus que permitiu. Foi o pecado do pai. O problema é a consequência no filho. Não é Deus que está errado, é o pai. É o pai. Não é Deus que tem que mudar, somos nós. Nós é que temos que mudar. E nós não queremos mudar. Nós queremos é privilégios. Aí eu volto a apontar para Brasília. Lá só tem privilégios. Num país em que as pessoas não têm o que comer, eles querem os seus privilégios. Você acha que nós estamos diferentes? Pensa comigo. Às vezes até de maneira grosseira. Como vivia o povo judeu debaixo do jugo romano? Era imposto em cima de imposto, ó. Era só aqui. Tão diferente?
lá era um outro povo, eram os romanos, né? Dominando sobre os judeus, não só judeus, né? Mas nós estamos falando aqui, judeus, né? Então, queriam tirar tudo que os judeus tinham e mandar para Roma. Cidadão romano tinha privilégio do privilégio. Você vê o caso de Paulo, que tinha dupla cidadania. Ele usou isso para se defender. Aqui é o povo tirando do próprio povo. Parece, pensa comigo, eu não estou falando, eu estou tentando mostrar para você por que Deus é perfeito e somos nós que temos que mudar. Eu estou usando tudo para fazer você entender. Talvez você já tenha até entendido, mas tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade. Por causa disso que eu fico buscando exemplo. Parece que esse vírus, ele só age das 11 da noite, das 23 horas às 5 da manhã. Enquanto a população está dormindo, o vírus está agindo. Parece que ele não trabalha o vírus durante o dia no transporte coletivo, lotado. Parece que ele está dormindo o vírus essa hora. Quando você sai para trabalhar, que você pega aquele ônibus lotado, um baforando na cara do outro, parece que o vírus não está trabalhando ali. Não dá para entender certas coisas. Mas por quê, irmão? Porque nós somos assim. Nós somos assim, pecaminosos. A gente escolhe errado. Deus obrigou? Não. É opção humana. Mas vai chegar um dia, está muito próximo, em que o Senhor vai julgar. Há tempo para arrependimento. E aqueles que não se arrependerem, não mudarem, serão julgados. Deus se preocupa com o mal, Deus não gosta do mal. Tanto é que a gente observa nas leis, quando Deus cria as leis do Antigo Testamento, você vê que ele se preocupa com o mal. E vai chegar um dia que ele vai julgar. Vai julgar. A pessoa é responsável pelos seus atos. E é nesse julgamento que ele vai proteger os inocentes do mal. Leia Romanos 13. E por que eu li Marcos 9, 36 ao 42? Mas pastor, parece que está meio fora de contexto. Não está não. É porque neste julgamento é que ele promete, leia lá de novo, Marcos 9, 36 ao 42. É neste julgamento que ele promete gravíssimas consequências contra aqueles que cometeram atos malignos, principalmente contra os inocentes. Não é isso que está escrito lá que nós lemos? A gente vive num mundo real, onde as nossas coisas, as coisas boas e más que a gente faz, tem consequências diretas e indiretas sobre as pessoas que nos rodeiam. Dá uma lidinha lá, em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29. A gente pode escolher o próprio caminho. Deus vai julgar. Aliás, já está julgado, né?
já está julgado em Cristo Jesus. Então não fique pedindo, por que Deus não fez isso? Por que Deus não fez aquilo? Porque Ele é perfeito. Porque se Ele fizesse isso, aquilo outro que muita gente pede para Ele fazer, você nem estaria aqui para pedir isso. Ao invés de você estar aí, muitas vezes culpando, questionando a Deus sobre os motivos de Deus não impedir esta gente, esta gentalha, porque isto é gentalha, de fazer o mal, a gente deveria se preocupar um pouco mais e se ocupar com a proclamação do Evangelho do Senhor e das consequências que sofrerão, eu creio, muito em breve, aqueles que não creem. Então não adianta ficar reclamando de Deus. Temos que reclamar é de nós mesmos. Nós mesmos. Que de uma maneira ou de outra somos interesseiros. Deus Todo-Poderoso, perdoa, Senhor, a nossa gravíssima ignorância, Senhor. Perdoa. Não leva em consideração, Senhor, quando a gente fala que o Senhor poderia ter feito isso, ter feito aquilo, mudar isso. Nós é que temos que mudar, Senhor. Me parece que não queremos mudar, não. Queremos continuar enraizados às coisas malignas, por interesse. Nós queremos continuar agarrados como as raízes profundas de uma árvore se agarram ao solo. Nós queremos continuar agarrados aos nossos próprios interesses. Tem compaixão, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus querido e Pai Todo-Poderoso. Esta é minha oração, um clamor, clamando ao Senhor por compaixão e misericórdia. No nome do Cristo Jesus. Amém.